Muito bem. Gênesis 6 a 8, nós vamos encontrar no capítulo 6 um contexto dos dias de Noé. Estes dias, temos ouvido muita gente falar em dilúvio, temos recebido até mesmo alguns memes dizendo que a arca de Noé teria chegado a Recife, né? Alguns memes assim muito interessantes, engraçados, mas pensando realmente nessa chuva torrencial que afetou a nossa região metropolitana de Recife e várias outras cidades do estado, eu me reportei ao dilúvio que afetou toda a humanidade. E antes de prosseguir, eu gostaria de pensar com vocês sobre esse contexto dos dias de Noé. O capítulo 6, verso 6, você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 6, verso 6 de Gênesis diz que então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O coração de Deus ficou angustiado, ficou pesado. E o que foi que causou esse pesar ao coração de Deus? Nós podemos ver várias questões. Se você for comigo ao capítulo 6, verso 2, nós podemos dizer que pesou ao coração de Deus a realização de casamentos sem a sua aprovação. Casamento sem a aprovação de Deus é algo que pesa ao coração de Deus. Veja no capítulo 6, verso 2, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e, dentre todas elas, tomaram as que haviam escolhido. As pessoas estavam se casando sem a aprovação de Deus, os filhos de Deus estavam se casando sem a direção de Deus, escolhendo suas esposas basicamente em função da aparência física e não consultando a direção do Senhor. Temos também outra situação que causou pesar ao coração de Deus, está no verso 5. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle desde cedo, de manhã até a noite. As pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade em suas mentes. A maldade no coração humano pesou no coração de Deus. Deus viu o quanto o coração do homem havia se inclinado para o mal, para fazer aquilo que era mal, e, sinceramente, qualquer semelhança com a nossa geração não é mera coincidência, porque o ser humano dos dias de Noé é o mesmo ser humano de hoje, com problemas, com situações as mais diversas e com o coração também inclinado para o mal. Temos também a violência. Os versos 11 e 12 do capítulo 6 de Gênesis nos diz, de acordo com a Bíblia, a mensagem, no que diz respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. A violência havia tomado conta, ela estava por toda a parte, a terra havia se tornado um grande esgoto, porque as pessoas estavam ferindo umas às outras. A violência provoca ferimentos, provoca angústias, provoca uma série de problemas. Também temos nesse mesmo cenário, pesando no coração de Deus, a corrupção. O verso 12 nos diz que Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Nós sabemos que a corrupção é mãe da miséria que assola o mundo, que assola o nosso país. Nós sabemos perfeitamente o quanto o nosso país tem sofrido há anos, há décadas, por conta simplesmente da corrupção.
E nós precisamos pensar, refletir sobre isso e não embarcar, portanto, na onda da corrupção. E a essência da corrupção, precisamos nos lembrar que é a mentira. É a mentira. Quando nós observamos a mentira dentro de casa, a corrupção está começando ali dentro de casa. Quando um pai, por exemplo, pede ao filho, quando o telefone toca, para que ele atenda e diga: eu não estou, diga aí que eu não estou em casa, ele está ensinando o seu filho a mentir. E ali começa, dentro de casa, não lá em Brasília, mas começa dentro das casas, dentro dos lares, a corrupção. E a corrupção é a mãe da miséria que assola o nosso país. Uma verdade que não podemos fugir é que todos nós teremos que prestar contas diante de Deus da nossa vida. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, ou seja, Deus não poupou os anjos e nem poupou o mundo antigo, a geração de Noé toda pereceu simplesmente por causa do pecado. Deus salvou apenas Noé e mais 7 pessoas, sua esposa, seus filhos e suas noras. 4 casais foram salvos. Prestaremos contas da nossa vida, prestaremos contas de tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fazemos, tudo está diante de Deus. Hebreus nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. No meio daquele contexto de destruição, Deus resolveu salvar uma família. Por que a família de Noé foi salva? A família de Noé foi salva porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eugene Peterson traduz esse texto da seguinte forma: Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. Noé era um homem bom, um bom homem, uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. A sua vida agradou a Deus. Deus gostou do que viu em Noé. Deus tem gostado do que tem visto em nós. Deus tem gostado das palavras que tem ouvido dos nossos lábios. Deus tem gostado dos relacionamentos que tem visto desenvolvermos. Noé era um homem bom, uma pessoa íntegra, uma pessoa que andava com Deus no meio de uma geração corrupta e perversa. Ele foi um porém para a sua geração. No meio daquela geração corrupta, violenta, que havia se tornado um grande esgoto, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, agradou a Deus. Deus, porém, gostou do que viu em Noé. Que Deus possa se alegrar com aquilo que vê em nós, com aquilo que vê dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Deus gostou do que viu em Noé, Deus gostou do que viu na casa de Noé, na família de Noé, que ele, da mesma forma, possa se agradar daquilo que contemplar nas nossas casas, nos nossos lares. Deus salvou a família de Noé. Pensemos aqui em algumas qualidades, algumas características para sermos também salvos e livres
de tudo, de toda a corrupção e de tudo aquilo que aflige o mundo neste tempo. Deus salva a família que obedece à sua palavra. Deus salva a família que obedece à sua palavra. Deus falou com Noé que iria destruir o mundo da sua época. A palavra de Deus alertou Noé sobre a destruição que estava por vir. A palavra de Deus foi instrumento para a preservação da família de Noé. Hoje precisamos resgatar o valor da palavra de Deus para a nossa família. Precisamos resgatar o valor da palavra de Deus para a nossa família. Temos vivido dias de verdadeiro analfabetismo bíblico. Jesus disse que os saduceus do seu tempo erravam porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras, a palavra de Deus, são o maior tesouro de uma família, são o maior tesouro de uma igreja, são o maior patrimônio de uma igreja. O dia em que a igreja perder a palavra, ela deixa de ser igreja. Sem a palavra de Deus, podemos nos tornar um clube, uma confraria, qualquer coisa semelhante, mas nunca seremos uma igreja que procura seguir a palavra e os ensinos do Senhor, os ensinos de Jesus. Antes que a igreja encontre a palavra de Deus, a família precisa encontrá-la. A igreja é o resultado daquilo que as famílias são. Um detalhe mais interessante e importante é o que eu faço com a palavra de Deus, o que Noé fez com aquela palavra. As nossas famílias precisam se encontrar com a palavra e precisam ter discernimento quanto ao que fazer com a palavra de Deus. Se recebemos a palavra de Deus, o que devemos fazer com essa palavra? Noé ouviu a palavra de Deus e preparou uma grande arca para a salvação de toda a sua família. Ele poderia ter ouvido e não obedecido. Ele poderia ter ouvido e não obedecido. De nada adianta ouvir a voz de Deus sem obedecer. De nada adianta saber o que é pecado e continuar pecando. Deliberadamente. Deliberadamente. Isso só gera mais sentimento de culpa por saber que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se nós não temos ignorância, se nós estamos pecando deliberadamente, nós sabemos, temos o aviso de Deus que tal atitude é pecado e nós continuamos fazendo, não atentando para o alerta da palavra de Deus, precisamos nos preparar para as consequências. Se temos conhecimento da verdade e continuamos no erro, só a misericórdia de Deus sobre nós. Só a misericórdia do Senhor. Quanta dor a família enfrenta simplesmente porque não atenta para a palavra de Deus. Ou porque ouve a palavra de Deus, mas não obedece. Warren Wiersbe disse que Noé era um homem obediente. E uma das principais mensagens das Escrituras é que não devemos apenas ouvir a palavra, mas também lhe obedecer. Tiago diz que nós não podemos ser meros ouvintes negligentes, mas cumpridores da palavra. Pelo fato de Noé ter sido obediente ao Senhor, a sua família, a sua casa não foi destruída quando a tempestade veio, quando o dilúvio chegou. A obediência salvou a vida de Noé e sua família. Certamente não foi fácil para Noé e sua família obedecerem ao Senhor, pois o resto do povo era desobediente e rebelde à vontade de Deus. Noé, porém, andou com o Senhor. Noé trabalhou para ele e deixou que Deus operasse em seu tempo. Uma geração inteira se perdeu, a geração de Noé, simplesmente porque não quis ouvir e obedecer a Deus, não quis ouvir e obedecer à voz de Deus.
Vejam a diferença. Noé foi um pregador da justiça, mas a sua geração não se arrependeu. Jonas, em 3 dias, percorreu a cidade de Nínive, pregou a destruição da cidade, pregou que aquela cidade seria destruída se os seus moradores não se arrependessem. O resultado foi um grande avivamento espiritual, desde o rei até a pessoa mais humilde. Todos se arrependeram. O rei rasgou as suas vestes. O rei se contristou diante de Deus, se quebrantou diante do Senhor, porque ouviu a voz de Deus, ouviu o alerta de Deus, ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. Alexander McLaren disse que durante 120 anos, os zombadores riram de Noé. As pessoas de bom senso, entre aspas, imaginaram o que estaria acontecendo e o santo paciente prosseguiu martelando e cobrindo de piche aquela arca. Noé prosseguiu o seu caminho, recebendo zombaria, sendo escarnecido por todos, mas ele prosseguiu como um santo homem de Deus, paciente, prosseguiu, martelando aquelas madeiras, formando uma grande arca e depois passando piche para que a água não invadisse aqueles compartimentos. Numa certa manhã, a chuva começou e, aos poucos, de algum modo, Noé já não parecia mais ser uma pessoa tão tola para a sua geração. A zombaria já não era mais a mesma quando as águas chegaram à altura dos joelhos e o sarcasmo enroscou-se em sua garganta quando todos se afogaram. Noé poderia ter ouvido e adiado a obediência, deixado para depois, como muitas vezes somos tentados a fazer. Mas Avery Willis nos alerta que adiar a obediência também é desobediência. Quando nós sabemos o que temos que fazer, mas deixamos para depois, adiamos a obediência, também estamos desobedecendo. Às vezes entramos em crise com Deus porque não conseguimos ouvir a sua voz, parece que Deus se calou, parece que ele já não fala conosco. Ele pode ter se calado por muitos motivos, mas talvez um deles seja simplesmente porque ele não joga a conversa fora. Queremos que Deus fale com a gente, mas será que aquilo que ele já nos disse para fazer, já fizemos? Já fizemos? Já obedecemos? Verifique na sua vida quais são ou quais foram as últimas ordens que Deus lhe deu e você ainda não obedeceu, ainda não cumpriu. A salvação da família de Noé dependeu da sua obediência à palavra de Deus. Noé e sua família poderiam ter ignorado a palavra de Deus, poderiam ter ignorado o alerta de Deus, afinal de contas, Deus só falou com eles. Noé era a minoria, ele não era a maioria. Saiba que se você decidir lutar pela preservação da sua família, você fará parte de uma minoria que ainda busca os valores de Deus para a vida em família. Eu me lembro de um jovem, há muito tempo atrás, que me procurou para dizer: pastor, eu estou desistindo do meu casamento. Eu não aguento mais, então, para mim, terminou tudo. E eu disse a ele: meu jovem, não desista do seu casamento. Pastor, mas não dá certo. Não desista do seu casamento, eu insisti com ele. Deus está com você, Deus ajudará você. Dobre os seus joelhos, busque a Deus pela preservação da sua família. E aquele jovem me disse:
eu tenho buscado, pastor, conselho de algumas pessoas, mas o senhor foi o único que me disse para lutar pela minha família, para lutar pela preservação da minha família. Nem os meus pais disseram isso, nem as minhas irmãs disseram isso, nem a minha família disse isso. Noé deve ter sido considerado um louco para as pessoas do seu tempo. Ele deve ter sido considerado um louco para as famílias do seu tempo, para as pessoas do seu tempo, e ainda mais que a promessa do Senhor durou simplesmente, ou demorou simplesmente 120 anos para se cumprir. Noé, porém, deu ouvidos à voz de Deus. Mesmo vendo o tempo passar, ele tinha na sua mente, tinha no seu coração a certeza de que Deus havia falado com ele. E se Deus falou, ele iria cumprir a sua palavra no tempo de Deus, no momento de Deus. Noé deu ouvidos à voz de Deus. A preservação da família depende do fato de darmos ouvidos à voz de Deus. Para preservar a nossa família em meio à destruição deste tempo, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando ouvimos tantas vozes, tantos conselhos, tantas ponderações, precisamos dar ouvidos à voz de Deus, porque é Deus quem orienta a família. Foi Deus quem preservou a família de Noé do dilúvio, e é Ele quem tem poder para preservar a nossa família das tempestades deste tempo, dos problemas, das angústias, de todas as aflições que vêm sobre a família neste tempo. Você e sua família busquem a orientação de Deus. Ele quer falar ao coração de vocês. Ele quer revelar os seus planos para a sua família. Ele quer confortar o seu coração em meio à dor. Ele quer ministrar uma palavra de paz e esperança ao seu coração. Portanto, ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, a praticam. Bem-aventurados, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Para que a nossa família seja feliz, nós precisamos ouvir e guardar a palavra. Precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Se Noé não tivesse dado ouvidos à voz de Deus, certamente teria perecido juntamente com toda a sua família. A nossa família pode afundar no mar da vida da mesma forma se não ouvir a voz de Deus. Quantas dores poderiam ser evitadas se simplesmente decidíssemos ouvir Deus, se decidíssemos obedecer a Deus? Então, guarde esta afirmação, meu irmão, minha irmã. O bem-estar da sua família, depende da sua obediência incondicional a Deus. O bem-estar da sua família depende da sua obediência incondicional ao Senhor. Deus preserva a família que segue as suas instruções. Por exemplo, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz aos maridos. Efésios capítulo 5, verso 25. Marido, dê o máximo de amor à sua esposa. Ame a sua esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. Maridos, amem suas esposas da mesma forma como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. É desta forma que nós, maridos, precisamos amar as nossas respectivas esposas.
às esposas o que Deus disse, o que a palavra de Deus nos diz. Esposa, atenda e dê apoio ao seu marido. Seja submissa ao seu marido, pois assim demonstrará o seu apoio a Cristo. Seja submissa como você é submissa ao Senhor. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma como Cristo faz com a igreja, da mesma forma como a igreja está submissa a Cristo, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. O que a palavra de Deus diz aos filhos? Da mesma forma, em Efésios capítulo 6, de 1 a 3, filhos, façam o que os pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. Filhos, honrem os seus pais. Obedeçam os seus pais para que vocês possam se dar bem em tudo. Aqui em casa sempre estabelecemos um lema: quem desobedece pai e mãe se dá mal. Quem desobedece pai e mãe se dá mal. Porque o texto diz que nós devemos honrar pai e mãe para que possamos ir bem em tudo aquilo que fizermos. Aos pais, o que a Escritura ensina aos pais? Pais, não provoquem seus filhos, sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Pais, sejam, portanto, cuidadosos. Não provoquem seus filhos, não provoquem a ira dos seus filhos, exigindo além da conta, exigindo além daquilo que eles podem suportar. Reconheçam seus erros, reconheçam suas falhas, peçam perdão aos filhos. Deus preservou a família de Noé e quer preservar a sua família também. Deus preserva a família que ouve e obedece à sua bendita palavra. Que Deus nos ajude a atentar para a palavra de Deus e a obedecê-la, para que sejamos preservados em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio a todas as dificuldades que tenhamos que enfrentar nos nossos dias. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Amém.